Vamos lá então. Exercícios. A gente já viu a teoria, solubilidade, né? Então vamos ver como é que a gente faz os exercícios. Considere o coeficiente de solubilidade do NaCl na temperatura de 20 graus Celsius como igual a 36 gramas do sal para cada 100 gramas de água. Então, o que ele está me dizendo com essa informação? Que a quantidade de sal que saturam 100 gramas de água, né? A quantidade de sal que satura 100 gramas de água é a quantidade de 36. E aí ele quer saber, em cada uma dessas situações que vem a seguir, que tipo de solução que eu vou gerar. Se é insaturada, saturada exatamente, ou se é saturada com corpo de fundo. Então, vamos combinar que cada vez que eu desenhar um quadradinho aqui, ele quer dizer que eu tenho 100 gramas de água. Desenhei dois quadradinhos, aqui então cada um representa 100 gramas. Eu tenho aqui o que o exercício está pedindo, que é 200 gramas de água. Como a gente tem que cada 100 gramas de água dissolve 36, né, para ficar saturada, 100 consegue dissolver até 36 e 100 consegue dissolver até 36. Se eu tenho 200 gramas de água, eu consigo então dissolver 36 vezes 2, ou seja, 72 gramas eu consigo dissolver. Mas quanto que eu coloquei? Eu adicionei 100 gramas. Quanto que dissolveu? Eu dissolvi 72 gramas. Então, essa diferença é o não dissolveu, que vai dar 28 gramas. Então, o aspecto da solução vai ser o quê? Tem a solução saturada, né? E no fundo a gente vai ter um material que não dissolveu, que a gente chama de corpo de fundo. Então, essa solução ela vai ser saturada com corpo de fundo, certinho. O próximo, 500 gramas de água. Então, são 5 quadradinhos. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4 e 5. Então, cada um consegue dissolver 36. Então, vou ter lá 36 gramas, 36 gramas, 36 gramas, 36 gramas, 36 gramas. Quer dizer que em 500 gramas eu consigo dissolver 36 vezes 5. 6 vezes 5, 30. 5 vezes 3, 15. E 3, 18. Então, quer dizer que eu consigo dissolver 180 gramas baseado no coeficiente de solubilidade. Então, repararam que eu consigo dissolver 36 em 100 quando eu coloco 180 em 500. Por quê? Porque quando eu estou com 500 gramas de água, cada um consegue dissolver 36. Então, eu posso dizer que nessa solução aqui, cada 100 gramas de água está dissolvendo 36 do NaCl, que é exatamente a definição da solução saturada que ele me deu aqui, ó, 36 para 100 gramas de água, o que quer dizer que a solução que eu tenho ali é uma solução saturada. 300 gramas de água mais 90 gramas de NaCl. Então, vamos lá. Então, 1, 2, 3, 300 gramas de água. O exercício traz a informação que eu consigo dissolver 36 em cada 100. Então, eu consigo dissolver 36 em cada 100. Vai dar 36 vezes 3. 6 vezes 3, 18. 3 vezes 3, 9, 1, 10. Eu consigo dissolver até 108 gramas. Então, vamos lá. Posso dissolver até 108 gramas. Adicionei só
90 gramas. Quer dizer que eu estou abaixo da quantidade que satura a solução. Então, essa solução ela vai ser insaturada. Certo. Exercício 2, ele já vai trabalhar com KNO3, que é outro sal, que você nota que a curva aqui, né, vai dar a solubilidade dele em função da temperatura. Então, análise gráfica. Considere a curva mostrando a variação do coeficiente de solubilidade do nitrato de potássio em água em função da temperatura. Então, como é que a gente lê essa curva? Lá em 100 graus, se eu tiver num sistema 100 graus, eu consigo dissolver 240 em cada 100 gramas de água. Se eu estiver a 80 graus, eu consigo dissolver mais ou menos 170 em cada 100 gramas de água. Então, é assim que a gente lê o gráfico. Primeira coisa que quer saber, como a temperatura influencia a solubilidade do KNO3? Quando a gente olha o gráfico, a temperatura está crescendo para a direita. Conforme a temperatura vai para a direita crescente, a solubilidade do KNO3 vai aumentando. Então a gente fala que é crescente com a temperatura. Com T. O que isso quer dizer? A temperatura aumenta, a solubilidade aumenta junto. Então quer dizer que bate com aquele conceito que a gente tem lá de casa, né? Eu consigo dissolver mais açúcar em água quente do que em água gelada. A maioria das substâncias apresenta um comportamento assim. E como para aquecer eu preciso colocar calor para dentro do sistema, a gente chama esse tipo de dissolução endotérmica. Por quê? Endo quer dizer para dentro. Térmica tem a ver com calor. Então quer dizer que é uma dissolução que é facilitada pelo calor, né? Lá na teoria a gente viu uma substância que funciona ao contrário disso. Qual que era? Essa aqui, do sulfato de sério. Por quê? A solubilidade dela vai aumentar quando a temperatura diminui. Ó, a temperatura diminui com essa flecha aí. E o que acontece com a solubilidade dela? Ela vai aumentando. Então, quer dizer que é uma substância que ela vai aumentar a solubilidade quando eu diminuo a temperatura. Quer dizer que ela aumenta a solubilidade quando eu resfrio a solução, quando eu retiro o calor da solução. Então, ela vai ser uma substância de dissolução exotérmica. Porque o exo quer dizer para fora. Então, quer dizer que é uma substância que tem a sua solubilidade facilitada quando eu tiro calor do sistema, né? Vamos voltar lá. Determine quantos gramas de KNO3 pode ser dissolvidos em 300 gramas de água na temperatura de 90. Então, preciso saber como é que funciona lá na temperatura de 90 a solubilidade. Em 90, ó, eu vou subindo, eu consigo dissolver 200 gramas do sal em 100 gramas de água. Então, vamos lá de novo. Eu consigo dissolver 200 gramas do sal em 100 gramas de água. Como aqui a gente tem 300 de água, 1, 2, 3. Eu consigo dissolver 200 em cada 100, né? 200 e 200 gramas. Consequentemente, eu consigo dissolver em 300 gramas de água
200 vezes 3, que é igual a 600 gramas de KNO3. Determine o tipo de solução que será obtida quando adicionarmos 500 gramas de KNO3 em 300 gramas de água na temperatura de 70. São 300 gramas de água? Sim. Então, os nossos quadradinhos vão ser 3. 1, 2, 3. Agora, vamos ver como é que funciona a solubilidade nessa temperatura, que ele diz que é 70. Em 70, vou subir até lá, a solubilidade é de 140. Cada 100 dissolve 140. Então, vamos ver, 140, 140 e 140 gramas. Quer dizer que em 300 gramas eu consigo dissolver 140 vezes 3 do KNO3. 0, 4 vezes 3, 12, 420 gramas de KNO3. Então, vamos lá. Adicionei 500 gramas, dissolveu 420 gramas. Quer dizer que essa diferença aqui, que é de 80 gramas, virou aquele CDF, né, que é corpo de fundo, que é o material que fica sem dissolver no fundo da solução. Então, a gente teria um aspecto assim de uma solução com material no fundo sem dissolver. E no caso teria na quantidade de 80 gramas. Então vai ser uma solução saturada com corpo de fundo. A sequência. D. Uma solução saturada de KNO3 na temperatura de 90, contendo 200 gramas de sal dissolvido. Então, o que é, na temperatura de 90, uma solução saturada com 200 gramas de sal dissolvido? Então, na temperatura de 90, está lá o 200. Ó. Então, quando ele fala que é uma solução saturada que tem 200 gramas de sal dissolvido, quer dizer que 100 gramas de água estão dissolvendo 200, que é a saturação do sistema. Então, a gente vai lá. Quando eu estou a 90 graus Celsius, eu tenho 100 gramas de água dissolvendo 200 gramas de KNO3. Aí ele está dizendo assim, essa solução ela é saturada. Ele pergunta, essa classificação continua sendo válida se ela for resfriada até 70? Muito provavelmente não, por quê? Quando eu levar para 70 graus Celsius, o que vai acontecer com a solubilidade que 100 gramas de água tem? Vamos ver. Em 70 graus Celsius, 100 gramas de água consegue dissolver 140. Então, em 70 graus Celsius, 100 gramas de água pode dissolver 140 gramas de KNO3. Então, eu vou levar uma solução que tem 200 gramas dissolvido para uma temperatura onde só pode ter 140 gramas dissolvido. Consequência, levo 200 dissolvido para um lugar onde só pode ter 140 dissolvido, a diferença, que vai ser de 60 gramas, vira CDF. Ou seja, a classificação muda de solução saturada
para a solução saturada com corpo de fundo. Beleza?